Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos a solenidade de transfiguração do Senhor Jesus Cristo, popularmente falados, a festa de Bom Jesus, né? Como já falei no início da celebração, né? Paróquias onde tem celebração, né? De transfiguração do Senhor, padroeiro é Bom Jesus. Lá no Bom Jesus da Lapa, né? Festa também hoje, né, gente? Quem foi para Bom Jesus da Lapa sabe que, né, uma solenidade celebrada neste dia. E aí paróquias, principalmente lá no norte de Minas, Bahia, temos bastante paróquias, né, Senhor Bom Jesus. Então, né, essa devoção é bem popular, né, norte de Minas, principalmente, né, e Bahia. Então, hoje, então, nessa festa de transfiguração do Senhor Jesus Cristo, nós celebramos. Então, no Evangelho de hoje, né, nós, né, acabamos de ouvir relato de transfiguração de Jesus Cristo. Jesus, então, subiu a montanha com Pedro, Tiago e João, e aí, né, uma alta montanha, e ali transfigurou diante deles. E essa transfiguração, já falado que, né, no Evangelho, seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então isso, né, é manifestação de futura ressurreição de Cristo Jesus, né? Então ele está, né, manifestando, né, antecipando, na verdade, né, sua ressurreição. E ali apareceram quem? Moisés e Elias. Moisés apresentando lei, que mandamentos que Deus deu, e Elias representando profetas, e aí apareceram em Jesus conversando com eles, né? Então, e eles conversando com Jesus. Então ali Pedro tomou a palavra e disse: é bom ficarmos aqui, se quiser nós fazemos 3 tendas. E aí, né, o que acontece, né, Pedro não sabia realmente o que está acontecendo, né, pensou que colocando 3 tendas, né, um para Jesus, eles iam ficar com Jesus, e outra para Moisés e Elias. E aí, nesse momento, né, falando, né, uma nuvem luminosa cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu essa voz: este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, e escutai-o. Essas palavras são ditas também no dia do batismo de Jesus, lembram? Né, quando Jesus recebeu o batismo, e logo em seguida, né, o céu se abriu em forma de pomba, desceu, e aí, né, essas palavras são ditas: este é meu filho amado, eu coloco meu todo o agrado, escutai-o, né? Então, assim, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a transfiguração, né, sentido bíblico, é um divino fazendo ao ver de modo, né, transformando a pessoa de tal modo que chega até, podemos dizer, perder peso, sentir-se leve. Mas quando nós falamos, né, para nós como humanos, homens e mulheres, nós chegamos a esse patamar, na verdade, que é transformação, que é apenas sentido de conversão, né? Ou transfiguração é um sentido de conversão, um sentido de mudança de vida, no desejo de santidade que nós queremos viver. Entenderam? Então isso é importante. Então transfiguração, né, que quando nós olhamos, é uma mensagem, também mensagem da esperança. Como é que é a mensagem da esperança? Porque, como eu já falei, que, né, no dia do batismo, é que Jesus foi dito também, quando Jesus recebeu esse batismo, foi dito essas palavras: este é meu filho amado, escutai-o. Então, né, hoje também na transfiguração, também escutando mesmo as palavras. Então, né, transfiguração, então, significa também antecipação de glória, ou Páscoa de Jesus Cristo. Então, né, ali também Jesus, então, passa por sofrimentos antes de, né, ressurreição. Então, o sofrimento também faz parte da vida de cada pessoa. Então, vida plena e definitiva é também Cristo Jesus, nós podemos olhar, né? Então, como Jesus, nós também devemos servir um ao outro. Então, servir é importante também.
E aí, né, em meio dessa caminhada, nós, né, podemos olhar que nós temos tantos sofrimentos, desafios que nós enfrentamos. Então, também, né, nós não podemos ficar desanimados. Né? Não existe fracasso, mas, né, com certeza tem ressurreição. Entenderam? Né? Existe inicialmente fracasso, sentido que nós passamos nessa vida humana, que tantos sofrimentos, né? Em nossa família, brigas, conflitos, e aí também na sociedade nós podemos olhar guerras, violências, né? Injustiças, né? E no mundo ainda mais nós podemos olhar drogas, bebidas, prostituição e tantas outras coisas que nós podemos olhar. Então existem muitos sofrimentos, muitos fracassos, mas também também tem uma esperança maior que nós passaremos tudo isso, mas viveremos com uma vida digna, vida plena em Cristo Jesus. Então, né, quando nós podemos olhar, então, aqui dois profetas, duas pessoas apareceram que Moisés representando lei e também Elias representando profecia, profetas. E aí logo em seguida Jesus, né, olha que fica como? Jesus fica sozinho no final. Isso significa Moisés já não está mais nesse sentido, né, importante. Quem toma figura de Moisés é Cristo mesmo, como novo, né, Moisés, novo Adão também, né, novo Moisés, entenderam? Então, ele toma a figura, então, que a lei também faz parte em Cristo Jesus e também profetas, cumprindo toda a profecia em Cristo Jesus. Então, Antigo Testamento, representando que passando agora somente permanece Jesus Cristo. Então, Deus então fala várias maneiras para nós também, várias experiências que nós temos em nossa vida, acontecimento do dia a dia de nossa vida que nós podemos olhar que Deus faz presente em nossa vida. Não? Então, assim, que nós podemos olhar, queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, esse fato, de que Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, além de, representando a lei de Deus, e Elias representa a profecia, os dois representando todas as escrituras do Antigo Testamento. E agora, tudo, renovado, uma nova aliança em Cristo Jesus. Então, além de novo Moisés é Cristo Jesus e também novo Elias é também Jesus que é profeta. Então, pois o profeta que veio realizar as promessas de Deus para seu povo e assim anunciando e fazendo acontecer o reino de seu Pai no meio de nós, entenderam? Então, a primeira leitura de hoje e que nós acabamos de ouvir também, profecia de Daniel. E então, aqui nós podemos olhar uma visão, visão de profeta Daniel. Nessa visão, o que acontece? O contexto é que o povo de Deus levado para Babilônia, escravidão, então eles estavam sofrendo, e aí eles acham também que Deus abandonou eles, Deus não ama eles, assim. Tudo isso eles sentiam. Nesse momento, o profeta anuncia como é que Deus é fiel, como é que Deus ama, Deus nunca abandona esse povo. E assim, nós já falado sobre essa figura, então, sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura, e seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. E eles serviam, milhares e milhares e milhões assistiam no trono. E assim, essa figura é própria de Jesus Cristo, futuramente, já falado aí, foram dados então poder e glória e realeza. Todos os povos e todas as nações e línguas serviam. Seu poder é um poder eterno e que não será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Então, essa figura é própria de Jesus Cristo, é reino de Jesus Cristo,
nós falamos então, o reino de Deus é que Deus então realiza através de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na segunda leitura de hoje também, a leitura apresenta o que seria um testemunho de Pedro sobre a transfiguração, fruto de uma experiência direta com Jesus Cristo. Essa experiência, nós podemos olhar, sempre Pedro estava com Jesus, esteve sempre com Jesus. Então ele já sabe a caminhada de Jesus e ele tinha essa experiência. Então São Pedro na sua carta escreve então que testemunhando que sua fé, como é que nós devemos viver, entenderam? Então que os cristãos são responsáveis para dar continuidade da missão de Jesus Cristo, esse projeto divino que deve ser realizado, e também seu testemunho deve ser vivido toda a vida. E assim, o salmo responsorial de hoje nós acabamos de ouvir, Deus é Rei, o Altíssimo, muito acima do universo. Então o nosso Deus é Rei, Ele é Altíssimo, o muito acima do universo. Ele é Criador do céu e da terra. Ele é o único que existe no céu e a terra, é próprio Deus. Então, olhando, queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje, nós podemos olhar, transformação deve ter também a nossa vida. Então, essa figura a festa de hoje celebrado, transfiguração do Senhor Jesus Cristo, significa também um sentido para nós, uma mensagem de esperança, mundo de sofrimentos, mundo de tantas violências, drogas, e nossa vida, tantos sofrimentos, às vezes doenças, tantas outras coisas nós passamos. Então é um momento também para refletir que também Deus faz presente na nossa vida, apesar de todos esses sofrimentos que nós enfrentamos. Então sempre, Deus sempre tem uma palavra para mim, para nós. Deus tem uma palavra para cada família, seu casamento, pode ser, para sua profissão, pode ser, e assim, várias preocupações que nós enfrentamos dia a dia de nossa vida. Tem uma palavra palavra de esperança. Então, segunda coisa, nós podemos olhar também humanidade diante da divindade, transfiguração de Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus transfigura diante dos seus discípulos, apóstolos, e aí esses apóstolos testemunham esse fato, e então, assim, humanidade diante da humanidade, mistério do Filho de Deus vivido ali. E então, assim, e eles caem no rosto, eles não sabem realmente tudo o que acontece ali. Então, assim, diante do homem fraco e imortal, entenderam? Então, Jesus toca e levanta eles. Então, olha, hoje Jesus toca e levanta cada um de nós. Quais são situações que nós passamos em nossa vida, que hoje precisa de um toque de Jesus? Várias formas nós podemos olhar, essa então vida divina deve ser vivida cada vez mais. Então hoje então nós celebramos também o batismo de Murilo aqui na nossa comunidade. Quando nós falamos o batismo, por que é batizar, Nós sabemos que através do batismo nosso pecado original perdoado, o nosso pecado original apagado somente com batismo. Não existe outra forma a não ser batismo, esse pecado original apagado. E assim que nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós tornamos filhos adotivos de nosso Deus. E com batismo também nós fazemos parte de participantes da natureza divina de nosso Deus, membro da Igreja de Cristo Jesus, co-herdeiro de reino de Deus, e recebemos o Espírito Santo de Deus, entenderam? Então assim, olha lá quanta importância do batismo para nós, gente? Então, no dia do batismo, então essas palavras também repetidas para nós, como repetidas falado para Jesus. Este é meu filho amado, eu coloco todo o meu agrado, escutai-o. Então, hoje, essas palavras ditas para Murilo, este é meu filho amado, Deus que dá vida,
Então essa vida divina possa crescer cada vez mais. Então os pais e padrinhos assumindo esse compromisso para Murilo, né? Para que essa criança possa crescer cada vez mais, amor ao Cristo, amor ao próximo, e aí também aprenda, crescendo, aprenda coisas boas, para que, cada vez mais respeita um ao outro, vive bem sua vida. Então os pais e padrinhos estão ali para ajudar, nesse crescimento, espiritual, crescimento, emocional, crescimento, físico também. Então vocês estão ali junto, cada vez mais ali, ajudando essa criança a crescer. Então é grande responsabilidade, um compromisso sério, Então, e também, vocês precisam, orientar, educar também espiritualmente, gente? Importante, Quando crescendo, conhecer, aprender, rezar, orações, Tudo isso é importante na nossa vida, Então, esse é o papel dos pais e padrinhos, entenderam? Então, por isso, padrinho é segundo pai, madrinha é segunda mãe, Então, também tem que puxar orelhas, Às vezes, até todos os pais, Não é somente afiliado, não, Muitas vezes os pais também relaxados, Muitas vezes, muitas maneiras. Então nesse momento os padrinhos, estão empurrando, dando empurradinha, não é, gente? Então isso é importante, papel de vocês possam, realizar, E assim então, hoje então que nós olhando leituras hoje, deixa Jesus tocar cada um de nós e deixa Ele levantar de nossos fracassos que nós caímos, E talvez hoje, precisamos refletir em nossa vida, olhar nossa vida, quais são maneiras que, nós somos caídos em terra e precisa de Jesus, que Ele toca em nós, Ele, renova nossa vida e transforma a nossa vida, Então, por isso, sempre Papa Francisco fala assim, aquilo que, você não consegue resolver falando, você, precisa resolver rezando. E assim que também Papa Francisco fala que aquilo que você não consegue resolver ficar de pé, pode resolver ajoelhando diante do Senhor, Então assim, nós sabemos então, também a montanha é um lugar mais alto ali, e aí ali a presença do Senhor, Sempre nós podemos olhar, Deus encontra as pessoas lá na alta montanha, E assim, Jesus também foi alta montanha ali transfigurou diante do seu Pai, na realidade, Pai que transforma ele e assim antecipa a sua ressurreição e futura glória. Então essa também é a futura glória, a ressurreição também de cada um de nós também, Então isso é importante, É que nós, somos então olhar a nossa vida, quanto é importante, somos privilegiados porque somos filhos amados de Deus. Nós somos filhas amados de nosso Deus, E o destino, final de cada um de nós também é a ressurreição, entenderam? Por isso, na hora de creio, nós lembramos que também é que nós, lembramos também Jesus virá pela segunda vez para julgar os vivos e mortos. Vivos e mortos, Nós rezemos sempre essa oração de creio. Às vezes, talvez não sabemos. Primeira vez Jesus veio para quê? Para salvar todos nós. Ele carregou, nossos pecados e morreu na cruz. Agora, a segunda vez, quando Jesus vem, ele não vem para morrer na cruz, não. Ao contrário, agora ele vem para julgar os vivos e mortos. Então, cada um de nós, fazemos parte dessa caminhada. Então, nós devemos estar preparados para receber Jesus, entenderam? Então, assim, é importante, celebrar a Santa Missa, celebração da Santa Missa, nós recebemos, corpo e sangue de Jesus Cristo, comungamos, comungamos corpo de Cristo Jesus e sangue também, espiritualmente, quando o padre, ou ministro recebe sangue de Jesus, nós comungamos espiritualmente todos, Então, assim, é importante, então, hoje que lembrar a nossa caminhada de fé, que nós somos chamados a transfigurar a nossa vida, ou transformar a nossa vida. Olha lá quais são maneiras que nós somos caídos no chão, por causa de nossos pecados, às vezes indiferenças que nós vivenciamos na nossa vida, tantas outras maneiras, gente, Vida humana tem tantos altos e baixos, então hoje precisamos de toque de Jesus. E precisamos de transformação em nossa vida. Então, neste mês de agosto, mês das vocações que nós celebramos,
que tantas ocasiões do pai, né, padre, né, catequistas, religiosos, religiosas, né, nós lembramos, mas todos somos chamados a servir ao Senhor, né, de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas unidos na mesma fé, unidos na igreja, como, né, igreja de Cristo Jesus, nós devemos edificar essa igreja de Cristo Jesus. Por isso também é importante, né, nosso batismo, né, nós devemos valorizar, entenderam? Então, cada um de nós somos chamados a servir ao Senhor. Então, né, nossa vocação de, né, de ser cristão também, somos chamados, então, batizados. E assim, de diferentes formas, né, nós podemos servir. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né, Cristo nos toca cada vez mais e Ele nos transforma a nossa vida, e assim que nós vivenciamos o amor de Deus sempre, e assim nós, né, vivenciamos esse amor de Jesus Cristo em nossa vida, vida de nossa família, vida da comunidade e então, em sociedade em geral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.